Imposto de renda. Muitas são as novidades e o Leão, com certeza, com essa facilidade, não é, de internet, de tanta tecnologia, tá facinho de pegar o pessoal, né, não, Regiane? Boa tarde. Boa tarde, Denise. Realmente as novidades são muitas e o Leão está cada vez mais equipado, né, com computadores, com sistemas super poderosos, né, capazes de fazer vários cruzamentos para que ele tenha certeza de que aquilo que nós estamos informando é realmente a realidade, né? E uma das novidades desse ano que vai pegar muita gente é o fato de ser obrigatório para todos os dependentes e alimentandos no país terem o número do seu CPF, independentemente da idade. Então, aqui vocês que declaram o seu imposto de renda e cujos dependentes ainda não têm o número do seu CPF, precisa providenciar com a máxima urgência. Então, independe de idade, independe de estado civil, qualquer coisa, o número do CPF que vai estar então em foco. Exatamente. Uma coisa que também tem pego, muitas vezes o casal informa a sua declaração separado. E às vezes, ou por uma falha de forma involuntária ou voluntariamente, ambos informam o mesmo dependente nas duas declarações. Isso não é permitido pela Receita Federal. E o fato de ter o CPF informado na declaração, da obrigatoriedade de ter esse CPF, isso vai ajudar o fisco a analisar e verificar se isso está ocorrendo ou não. Como fica o caso, então, daquele casal que tem um filho em comum, porém separados, mas o pai paga a pensão, não é? A mãe, logicamente, também arca com as despesas. Como que fica esse filho na declaração de quem? Ele ficará do pai ou da mãe? No caso, geralmente coloca-se na declaração da mãe, mas o pai lança como alimentando, tá? Então, aí é uma ficha à parte, chamado alimentando. E quais são as outras mudanças? Aconteceram muitas esse ano? Basicamente, a mais forte realmente foi a do CPF. Mas uma coisa que vem causando muita polêmica desde o ano passado é no que se refere ao preenchimento da ficha de bens e direitos. Até o ano passado foi o primeiro ano que foi instituído de forma voluntária, você poderia informar o número da matrícula dos imóveis, o nome do cartório onde que ele está registrado, onde está verbada essa matrícula. Você tem que informar a área desse imóvel e o número do IPTU desse imóvel, né? Esse ano, até do último programa, quando foi feita a coletiva de imprensa, né, com a Receita Federal para o lançamento do programa desse ano, eles deixaram isso ainda como opcional esse ano, né? Como informação opcional. Nós aqui, particularmente, nós optamos desde o ano passado por preencher todos os campos, mesmo que opcionais. Qual o valor que o trabalhador, deve ter ganho durante todo o ano passado que o levará a pagar o imposto este ano? Na verdade ele tem que declarar, não necessariamente ele vai ter que pagar, vai gerar o imposto a pagar, mas desde que ele tenha tido um rendimento tributável, eu vou ler aqui porque são muitos números, né? Com certeza. De R$ 28.559,70. Então, acima desse valor em diante, ele já tem a obrigatoriedade de declarar o seu imposto de renda. Esse valor foi mudado do ano passado ou conservou o valor? Conservou, já faz muitos anos. Sim. Que infelizmente o governo não atualiza essa tabela, né? E acaba penalizando o trabalhador brasileiro. Exatamente, principalmente o trabalhador, aquele que não tem a carteira assinada. O trabalhador que não tem a carteira assinada, ele vai ter que ele tem aqueles rendimentos, seja ele oriundo de uma pessoa física, vamos supor, uma professora aposentada não, que aí tem o valor da aposentadoria, mas uma professora que dá aulas particulares em casa, né? Então aí no caso, todo mês ela teria que apurar o rendimento que ela tem, que ela teve naquele determinado mês,
gerar o carnê-leão e pagar o imposto de renda mensalmente desse rendimento mensal, né? E caso esse rendimento tenha ultrapassado esse valor de R$ 28.559,70, aí sim ela tem que fazer essa declaração de imposto de renda. Regiane, quem que tem direito à restituição do imposto de renda? A restituição do imposto de renda vai depender de uma série de fatores, né? Porque você não apenas lança os rendimentos tributáveis, mas também você lança as deduções, né? Então, isso só na hora que nós colocamos no programa, ele vai avaliar quanto que você teve de rendimentos tributáveis. O programa vai levar em consideração, depois disso, o valor que você teve, pagamento de plano de convênio médico, pagamento a dentistas, outros médicos, pagamentos diversos, né? Que isso com instrução, com escolas. Então isso tudo é levado em consideração para depois ele ver se vai dar o imposto a pagar ou às vezes até um imposto a restituir. Regiane, é muito importante que realmente as pessoas se preocupem em estar guardando recibos, médico, dentista e que mais? Médicos, dentistas, vamos supor que você precisou, entrou com um processo judicial, vamos supor um processo trabalhista, e você pagou lá suas custas com advogados. Também esse recibo você deve declarar na sua declaração de imposto de renda, né? Porque você vai ter a receita desse processo judicial e você tem o valor desse advogado que você contratou para essa finalidade, né? Outra coisa importante sobre recebimentos e pagamentos. Vamos supor que você recebe aluguéis, né? Mensalmente, vamos supor que dê R$3.000, você excede o valor da tabela, tem uma tabela, aí você gera o carnê-leão todo mês. Só que nesse valor você também tem o valor que você paga para a imobiliária, a título de administração. Isso daí você também lança, porque a imobiliária, isso é mais uma forma que o governo tem de fazer o cruzamento das informações. A imobiliária transmite uma declaração para a Receita Federal chamada DIMOB. Então nessa DIMOB, a imobiliária, pessoa jurídica, vai informar quais são os proprietários, quanto que esses proprietários receberam a título de aluguel e quanto que esses proprietários pagaram para ela, imobiliária, referente à comissão, referente à administração desses imóveis, né? E não só nessa DIMOB não vai apenas o dado de aluguel, vai também sobre a venda. Então vamos supor que você vendeu um imóvel seu, né? Na DIMOB também vão esses dados. A imobiliária também transmite essa declaração com esses dados. Então não adianta querer sonegar. E o que acontece com aquela pessoa espertinha? Que tem, né? Sempre tem. Então aquela pessoa espertinha, não, peraí, eu acho que o leão está dormindo. O leão não dorme não, né, Regiane? O que acontece com essa pessoa? Me conta. Não adianta. O cerco está se fechando. Então não adianta querer enganar o leão. Por quê? A imobiliária, por exemplo, transmite a DIMOB. Os convênios médicos têm as declarações que eles também transmitem. Os médicos também, os profissionais da área da saúde, também transmitem a DMED, que é uma outra declaração para serviços médicos. Então você vê, se você declarou mais médicos, mais despesas com médicos do que realmente você teve, você vai ser pego. Se você declarou que você vendeu um imóvel por 100 mil e a imobiliária fez lá de DIMOB que você vendeu por 300 mil, você vai ser pego. Se você declarou que você recebeu rendimentos de aluguel no ano de 30 mil, a imobiliária declarou que foi de 40, você vai ser pego. Então são várias as declarações que a Receita Federal tem em mãos para poder fazer o cruzamento com aquilo que a gente coloca. Exatamente. E qual que é a multa aproximada da pessoa que tenta sonegar? Eu não vou saber agora de cor qual que é a multa, mas tem penalidade sim. Se tiver, aí inclusive é uma coisa que a Receita Federal já garantiu nessa última coletiva de imprensa, que o processamento dos dados da sua declaração de imposto de renda vão ser assim. Já no dia seguinte
seguinte à transmissão, você já vai ter o resultado. Você já pode entrar para ver se alguma coisa, que usa inteligência artificial, né? Sim. Então ele já cruza e já te dá. Se tiver dentro do prazo, você faz a sua retificação, né? De forma espontânea, não vai ter penalidade nenhuma. Até depois do prazo, se não tiver nenhum procedimento jurídico, não vou me lembrar agora o termo, por parte da Receita Federal, aí você também não tem. Você fazendo a sua regularização espontaneamente, ela fala, olha, tem uma divergênciazinha aqui. Se você, ou eu errei sem querer, ou eu errei por querer, eu vou lá e corrijo. Também não tem penalidade. Agora, se a Receita Federal já entrou com um procedimento já em outro âmbito, né, como se fosse um âmbito judicial dentro da hierarquia da Receita, aí sim você tem penalidades. Eu acho que o importante realmente é estar bem informado. E quem está bem informado, com certeza, é a Anand Contabilidade, não é? É te dar informação, é ligar aqui no escritório, é conversar com você, que é PhD no assunto, com certeza. Papai Wilson também, PhD no assunto. São muitos anos. Então tem toda aquela informação que as pessoas realmente precisam. Exatamente. A gente está sempre se atualizando, né? Sempre para prestar um melhor serviço para o cliente. E às vezes a pessoa ainda fala, mas vou fazer sozinho, né, a minha declaração, mas o leão está aí, então a gente presta toda uma assessoria. A gente costuma falar que aqui nós estamos num confessionário, né, aqui dentro. Então, conforme o problema, a gente faz uma orientação, né, então tem todo um conhecimento aí envolvido. A gente, antes de transmitir a declaração, a gente faz um cálculo de caixa, que é o que porque na verdade o sistema da Receita aceita tudo que você lançar. Sim. Qualquer coisa que você lançar lá, ele aceita, né? Agora, saber o que lançar, no lugar certo que lançar, e não é só digitar, é todo um conhecimento por trás disso. E depois analisar o resultado da tua declaração. Faz sentido toda aquela variação patrimonial para os rendimentos que você teve, rendimentos isentos, rendimentos tributáveis? Faz sentido? Né? Eis a questão. Regiane, há quem prefira parcelar o imposto de renda, que fica realmente no montante maior. O que você acha? Interessante? Olha, se a pessoa tiver um valor, de repente numa poupança ou numa aplicação que renda pouco, vale a pena pagar à vista. Por quê? Os juros das cotas, as cotas são atualizadas pela Selic, que é uma taxa cara. Então, muitas vezes você está ganhando vou falar assim, em números grosseiros, 0,5% na poupança e está pagando 1% de Selic para o governo. Então, na verdade, é melhor você tira dessa poupança e depois você vai aplicando todo mês aquele valor que você pagaria para o governo, você vai repondo mensalmente na tua poupança. Então, é isso que a gente orienta. Só uma coisa que a gente não comentou no início, você me perguntou e eu não complementei, dos obrigados a fazer a declaração. Não é só o quesito de rendimentos tributáveis naquele valor de R$ 28.559,70, né? Mas aquelas pessoas que muitas vezes têm bens. Então vamos supor que você recebeu uma herança e os seus bens dão mais que 300 mil. Você também é obrigada a declarar, fazer a sua declaração de imposto de renda, né? Vamos supor que você tem uma propriedade rural e dessa propriedade rural você teve rendimentos no ano, eu vou olhar de novo, valor superior a R$ 142.798,50. Então, nesse caso, você também tem que fazer. Vamos supor que você teve rendimentos isentos. O que são rendimentos isentos? Rendimento de caderneta de poupança. Às vezes um idoso com mais de 65 anos, vem lá um rendimento isento também no informe do INSS ou da aposentadoria dele, que também é uma parcela que é isenta. Então, somando esses rendimentos isentos, se superar 40 mil, você também tem que fazer a sua declaração de imposto de renda. Como eu vinha falando, o ideal realmente é você estar bem informado. Eu acho que, tenho certeza, né? A Anand Contabilidade é o melhor caminho, não é? Então, o endereço, telefone, horário de atendimento, Regiane. Nós estamos aqui no centro de Batatais,
na rua 7 de setembro, 295, pertinho da prefeitura. O nosso telefone é o 16 3761 4333 e temos nosso WhatsApp 16 9 9989 4333. Agradecemos as informações e Batatais é difusora. Obrigada, Denise. Um prazer também estar aqui com o nosso canal de YouTube. Sim. Quem quiser visitar, está lá no nosso YouTube, Regiane Arantes, Empresários de Sucesso. Se inscrevam no canal, acionem o alerta para receber as notificações e sejam muito bem-vindos. Qualquer dúvida, estamos à disposição.